nós estamos vendo como a Europa. A Europa! Vemos como a Europa é também hoje um campo missionário. A Europa enviou missionários, nós brasileiros fomos abençoados com o Evangelho através de ingleses, holandeses, suecos, suíços, que vieram ardendo em avivamento e trouxeram para o Brasil o Evangelho. Foram também para a América Latina, foram à Argentina, foram ao Paraguai, Uruguai, ao Chile, ao Peru, à Bolívia, à Colômbia, Venezuela, as Guianas, subindo as Américas. Nós tivemos muita bênção dos Estados Unidos, que é um filho, uma nação filha da Inglaterra. E tivemos essa bênção tão grande. Eu, quando era criança, eu nasci na igreja presbiteriana, e na nossa igreja, pelo menos uma vez por mês, tínhamos um pastor estrangeiro pregando. Então estávamos acostumados com o pastor estrangeiro e a tradução, ele falando em inglês, porque era o começo da igreja, a igreja estava sendo abençoada e discipulada os novos cristãos, porque a chegada no Brasil do Evangelho mesmo, foi na segunda metade do século XIX. 1859 chegou o primeiro missionário presbiteriano no Brasil, Ashbel Simonton, um jovem que morreu aos 32 anos, mas ele deixou aqui a igreja presbiteriana fundada, um seminário teológico, um jornal presbiteriano para dar as notícias. Ele traduziu os hinos. O hinário presbiteriano tem 600 hinos. A maioria ele fez a versão traduzindo para o português. E ele fundou escola para ensinar as crianças a ler, para que pudessem ler a palavra de Deus. E é tão interessante que no diário de Simonton, as suas últimas palavras escritas no seu diário, ele escreveu assim: oh, como eu almejo por um batismo de fogo. Ele não conheceu o batismo com o Espírito Santo. Ele não conheceu. O Espírito Santo, mover carismático, veio para o Brasil como veio para o mundo no início do século XX. 1909, 1906, em Valparaíso, no Chile, e em Azusa, em Los Angeles, na rua Azusa. E o Michael é alemão, e o Michael casou com uma brasileira. Eu queria que você se apresentasse, Michael, falasse um pouquinho de você, da sua família, e como você veio parar no Brasil, morar no Brasil. Conte um pouquinho para nós. Então, eu sou alemão, a Luara, ela canteia a minha esposa. Eu cresci lá na Alemanha. A minha família, o meu pai, ele é um trabalhador, ele trabalha. Mas eu fiz, como muitos fazem lá, fiz uma educação, depois foi da universidade. Mas eu encontrei Jesus quando eu fui 16 anos. Claro, antes também, mas não é Jesus. Conhecer muito sobre o Deus, porque lá na Alemanha temos quase metade, eu acho 40 pessoas mais ou menos são protestantes, 40 pessoas são católicos. Mas no papel, isso é importante. Quando você vai trabalhar na universidade, não tem muitos cristãos. Somos a minoridade, infelizmente. Nós achamos a Alemanha um país próspero, um país com menos problemas que outros países, mas também temos muitos problemas lá. Claro, são diferentes, também um outro nível, mas hoje
muitas vezes, quando você orar do budismo ou você, uma das religiões asiáticas, são mais chique de ser cristão. Eles valorizam mais as religiões pagãs do que o cristianismo na Alemanha hoje. Especificamente da Ásia agora. É por isso, isso é muito triste. Também no julho, agosto, eu viajei lá na Alemanha, porque agora eu estou aqui no Brasil 5 anos. E antes eu estudei 2 anos lá do seminário do Hillsong, lá na Austrália. Por isso, eu estou entendendo, eu tenho o privilégio para viver em 3 continentes diferentes. Por isso, eu conheci a igreja lá na Alemanha, a igreja lá aqui da Austrália, e também agora a igreja aqui do Brasil. E cada igreja tem uma coisa forte, mas também tem coisas fracas. Michael, como você descreve a Europa hoje, na sua última viagem à Alemanha? O que você viu ali que nós precisamos orar e que nós podemos fazer pela Europa? O que você viu na Europa? Então, eu fui na Alemanha e também foi 2 dias, por isso, mas normalmente na França, Inglaterra, esses países, as coisas são bem parecidas. Infelizmente, hoje, lá na Europa, vivemos em uma época pós-cristã. Por isso, a Alemanha, claro, a fundação é com princípios bíblicos. Mas agora, os políticos e, infelizmente, a igreja está deixando os valores da Bíblia, da igreja. Por exemplo, algumas igrejas protestantes são organizadas de estados. Em alguns estados, eles fizeram uma reunião de desistir de abençoar casais homossexuais ou não. E foi uma volta. Eles fizeram voto. Eles fizeram votar. E infelizmente, em alguns estados, a igreja está permitindo para os pastores de abençoar, casais homossexuais. Claro, o Estado agora fez legalização de esse, mas a igreja, nossos princípios são a Bíblia. Por isso, lá na Alemanha, muitas coisas ainda têm esses princípios, mas por causa da sociedade, ideologias diferentes das, como é se chamado em português, dos gêneros. Como há um menino, não mais um menino, gênero. Ideologia de gênero. Esse aqui, eu acho que essa batalha temos em todos os países. Temos muitas batalhas nessa área de intelectual. Também é muito forte lá na Alemanha. Por isso, precisamos orar para as cristãs estar acordando. Quando eu fui lá no Berlim, quando eu viajei em julho e agosto desse ano, eu visitei algumas igrejas. Eu visitei Hillsong Berlim, porque eu fui à igreja, eu fui das irmãos da Lagoinha Berlim também. Eu quero te falar de greetings. I should have greetings from the brothers from Hillsong, from Lagoinha Berlim. Eles enviaram saludos. Sim. A saudação dos irmãos da Lagoinha para nós. Esteve em Berlim, na igreja da Lagoinha em Berlim. Porque, como você sabe, o Berlim é uma cidade especial. A cidade de Berlim, por causa do comunismo, por causa da história, uma cidade mais ateística lá na Alemanha, talvez na Europa. Por isso, quando você fala como uma pessoa sobre Cristo, sobre religião, sobre uma coisa espiritual, eles não conseguem te entender.
porque lá é mais racional, mais com ciência. Por isso, espiritual é fora desse pensamento. Por isso, mais difícil, mais você precisa ter razão. Você precisa apresentar o Evangelho em uma forma as pessoas lá entendem. Claro, aqui no Brasil, as pessoas são muito mais abertas em umas coisas espirituais para coisas boas, infelizmente, pelas coisas ruins também. Por isso, aqui te falar com brasileiro sobre as coisas de Deus, coisas espirituais, bem mais fácil. Lá na Alemanha, infelizmente, alguns cristãos não estão acreditando no mundo espiritual. Como uma igreja, podemos batalhar em uma forma quando não sabemos quem é nosso inimigo? Como? Não temos como ter vitória. Nós precisamos orar. Um dos pontos de orar pelos pastores, especificamente pastores, líderes, tem uma nova revelação do mundo espiritual. Sim. Então este é um dos pontos de oração para nós orarmos pela, não somente a Alemanha, mas por toda a Europa. Como Michael disse, a Europa é toda semelhante. As nações, o que passa em uma nação, geralmente está passando na outra. Então esse ponto para que haja revelação do Senhor. A revelação, os pastores têm uma revelação espiritual, por causa dessa... nas escolas, ensinando tudo muito racional, foi esfriando a fé, né? O materialismo. Então, pastora, uma outra coisa eu percebi lá, a notícia boa, quando eu fui lá a Berlim, todas as igrejas eles crescem. Uma igreja eles foram com mais ou menos 500 pessoas. 5 anos atrás, foi mais de 1.000 pessoas. Esse foi muito alegre de ver esse. Igrejas crescendo. Amém. Mas, quando uma coisa pequena está crescendo, ainda é pouco. Por isso, precisamos orar mais e crescer mais. Amém. Uma observação nós temos das igrejas, por exemplo, aqui a igreja brasileira bem mais avivada, bem mais aberta de Espírito Santo. Uma reunião começa lá na Alemanha, chamamos avivamento, porque dessa forma não temos. Por isso, eu fui lá na igreja Hillsong Berlim. O louvor foi animado, foi legal. Claro, não em comparação de aqui, pastora, ok? Porque não tem louvor com brasileiro nos outros países. Talvez na América do Sul, né, pastor Paulo? Não sei, talvez. Mas falamos da América do Sul, ok? Mas conheço agora só a Argentina e Brasil. Os outros países no futuro também. Amém. Estou acreditando nisso. Amém. Por isso, foi lá, o louvor foi legal, o líder de louvor foi brasileiro, falei com ele um pouco, foi legal. Depois eu fui da minha cidade, eu sou no sul da Alemanha. Lá foi da igreja, eu congreguei lá muitos anos atrás. E o louvor foi bem, o som foi bem baixo. Mas quando o louvor peguei, as pessoas sentam lá. Deus. Fala não é muito alto, precisa muito tempo. Por isso eu pensei, porque as pessoas nós achamos, essa é a cultura alemã. A cultura alemã é frio, a cultura alemã é mais quieta. Mas pastor, Deus revelou para mim, não é verdade. Amém. Por quê? Vai no estádio, vai no jogo de futebol.
Você vai ver com muitas surpresas, com nós próprios alemães. Podemos ser muito emocional, gritar, falar, cantar. Vai para um show. Vai para um show. As pessoas vão colocar na mão. Na igreja, quieta. Por isso eu pensei, qual é a diferença? Porque em uma igreja, as pessoas têm uma atmosfera boa, as pessoas estão envolvidas. E vamos na outra igreja, as pessoas são quietas. E também, pastor, algumas vezes, observei esse aqui do Brasil também. Claro, não é como na Alemanha, mas como a Luar e eu ministramos em muitas igrejas, muitos cultos. Alguns cultos são bem animados, como hoje, por exemplo. Essa é uma joia de ministrar, de Deus vai usar. Mas outros cultos é bem quieto, também no Brasil. Por isso eu pensei, qual é a diferença? Lá na Alemanha é a cultura igreja alemã. Isso. Bem diferente. Bem diferente. Por isso, eu pensei, como, porque você perguntei, como podemos trazer avivamento? Como podemos trazer avivamento para um lugar como a Alemanha? Também eu falei como pastor, João Evangelista da Lagoinha, Portugal, na Lisboa, como um país com mais católico. Como podemos trazer esse ambiente?